Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Os Loucos Sabem. Meu nome é Paula Moriarty e estamos em uma quarta bizarra. O episódio de hoje, 10 dos maiores mistérios não resolvidos da história. A humanidade está repleta de perguntas sem resposta, principalmente no que diz respeito à sua história e os mistérios que a envolvem. Desde a identidade de assassinos à localização de artefatos religiosos, existem muitas questões mal resolvidas. E é a falta de resposta que torna esses enigmas intrigantes e chama a atenção dos curiosos. Assim, eu separei 10 dos mistérios históricos que podem nunca serem resolvidos. Então, bora lá? Número 10. Cesário era filho de César? Historicamente, no século 47 a.C., a Cleópatra VII teria dado à luz ao seu filho chamado Cesário, o que ela afirma que era filho seu com o imperador Júlio César. Cesário logo recebeu um título importante e foi nomeado por sua mãe como governador do Egito em 44 a.C. Porém, não há confirmações de que a criança realmente era filho legítimo de César, já que ele nunca o reconheceu como seu filho. Gaius Oppius, um amigo de César, escreveu até mesmo um panfleto em que negava a paternidade de César em relação a Cesário. Mas, sem os restos mortais de Júlio César ou de Cesário, é quase certo de que os estudiosos não conseguirão determinar com certeza se era pai e filho biológicos. Número 9. O pergaminho de cobre realmente leva a um tesouro? Tesouros perdidos sempre chamam a atenção e despertam a curiosidade e outros contos que envolvem um grande tesouro, mas que provavelmente continuará sem solução, é o do pergaminho de cobre. Em 1952, esse pergaminho foi encontrado por arqueólogos em uma caverna do Mar Morto, em Qumran. O pergaminho faz o registro de uma grande quantidade de ouro e prata escondidos, mas alguns estudiosos duvidam de sua existência. O pergaminho aparenta ser de mais de 1900 anos, a época em que o imperador romano controlava Qumran. Na época em que o pergaminho foi escrito, inúmeras revoltas estavam acontecendo, e a hipótese mais aceita é de que o tesouro tenha sido escondido para que ele não caísse em mãos romanas. Mas se o tesouro é real, se já foi encontrado, onde pode estar escondido e se realmente existiu, é um mistério que até agora permanece sem solução. Número 8. Onde está o Santo Graal? Caso você não saiba, o Santo Graal é a taça em que Jesus bebeu o vinho em sua última ceia ao lado de seus 12 apóstolos antes da crucificação. Esse artefato muito famoso e cobiçado nunca fora encontrado e pode ser que nunca seja. Durante a Idade Média, a taça fora de muito interesse, pois fora escrito que o próprio rei Arthur buscava pelo Santo Graal como uma missão assumida por ele e seus cavaleiros. Academicamente falando, não houveram expedições sérias com o objetivo de encontrá-lo, mas ainda é um objeto muito popular nas obras de ficção da cultura pop. É Código da Vinci que eu diga, né? Número 8. Os jardins suspensos da Babilônia realmente existiram? Alguns escritores antigos descrevem lindos jardins construídos na antiga cidade da Babilônia, onde atualmente está o Iraque. Nunca fora deixado claro quando esses jardins haviam sido construídos, mas os relatos eram de que deixavam as pessoas tão impressionadas que os chamavam de maravilhas do mundo. Cerca de 2050 a.C., Filo de Bizâncio
descreveu os jardins suspensos como tendo plantas cultivadas a uma altura acima do nível do solo, e as raízes das árvores são embutidas em um terraço superior e não na terra. Até agora, os arqueólogos que escavaram a Babilônia ainda não conseguiram encontrar os restos de um jardim que seja similar à descrição. Então, a pergunta permanece: os jardins suspensos realmente existem? Existiram? No caso, né? Número 7. Eu me perdi. Eu não sei, vamos apenas continuar. Onde está a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é reconhecida por carregar as tábuas que registram os 10 mandamentos, passados diretamente por Deus a Moisés. Em 587 a.C., um exército da Babilônia, comandado pelo rei Nabucodonosor II, conquistou Jerusalém e saqueou a cidade, destruindo templos e edifícios do povo judeu que era usado para a adoração de Deus. Por isso, o destino da arca não é claro. Algumas fontes indicam que ela fora levada de volta para a Babilônia, outras que ela fora escondida antes que a cidade fosse saqueada. Mas também há a possibilidade de que ela tenha sido destruída durante tal ataque. De certo modo, seu paradeiro ainda é um mistério completo. Próximo. Quem matou John F. Kennedy? Um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos e que dificilmente será resolvido de forma que todos fiquem satisfeitos. No dia 22 de novembro de 1963, o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, fora baleado em Dallas por um homem chamado Lee Harvey Oswald, mas há especulações de que houvesse mais atiradores. Já em 24 de novembro de 1963, 2 dias depois do assassinato, Oswald fora morto a tiros antes mesmo de poder ser julgado, e o responsável por sua morte fora o dono da boate Jack Ruby. As especulações mais aceitas é que Oswald matou o presidente por conta própria e Ruby o matou também por vontade própria. Enfim... Porém, ainda há historiadores que não concordam com essa explicação ridícula, enfim. Mas é improvável que novas evidências apareçam e esclareçam o caso. Rei Arthur realmente existiu? O Rei Arthur na vida real, sem o lúdico da magia, tem os primeiros relatos datados do século IX. Sendo retratado como um líder, possivelmente nem mesmo um rei, que estava nos campos de batalha contra os saxões, mas até mesmo a precisão da data não é algo exato. Já na Grã-Bretanha, existem vários locais em que as lendas ligam o rei Arthur como ao Tintagel, um local costeiro que teria sido a sua cidade, mas as escavações não confirmaram nada sobre se ele realmente viveu na região ou se ele sequer tem existido. Em outras palavras, não sabemos se o rei Arthur é um homem fictício ou se realmente existiu. Quem foi Jack o Estripador? Um dos assassinos em séries mais famosos da história e que até os dias de hoje não teve sua identidade descoberta. Em 1888, Jack o Estripador matou cerca de 5 mulheres em Londres, em crimes bárbaros nos quais mutilou seus corpos. Diversas cartas foram enviadas à polícia, insultando a investigação e os oficiais, e terem sido escritas supostamente pelo próprio assassino. Ele nunca foi encontrado, e ao longo dos anos, diversas pessoas foram apontadas como possíveis candidatos a posto de estripador, inclusive uma mulher chamada Lizzie Williams, mas a verdade é que a sua identidade dificilmente será descoberta depois de tantos anos. Onde está o túmulo de Cleópatra?
Alguns escritores antigos acreditavam que a Cleópatra VII e Marco Antônio, seu amante, foram enterrados juntos em uma tumba por volta do século 30 a.C. Plutarco, um escritor, afirmou que a tumba estava perto do templo da deusa egípcia Ísis e era um monumento elevado e belo, contendo tesouros feitos de ouro, prata, esmeraldas, pérolas, ébano e marfim. Porém, a localização de tal tumba ainda é um mistério. Em 2010, Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades do Egito, supervisionou escavações próximas a Alexandria, onde existem várias tumbas, que são datadas da época em que Cleópatra governou o Egito, e rendeu inúmeras descobertas arqueológicas incríveis. Mas a tumba em si da Cleópatra VII não fora uma delas, e nem se sabe se ela sobrevive até os dias de hoje, levando em conta que pode ter sido saqueada e ter ficado irreconhecível. A cidade de Atlanta realmente existiu? O filósofo Platão contou no século IV a.C. a história de uma terra chamada Atlântida, que supostamente havia conquistado parte da Europa e África em tempos pré-históricos e se localizava no Oceano Atlântico. Nessa história, o povo de Atenas pré-histórico contra-atacaram Atlântida em um conflito arrebatador que resultou no desaparecimento da cidade em meio às ondas do oceano. Nenhum estudioso gabaritado acredita que essa história seja uma verdade, mas há especulações de que essa história pode ter sido inspirada em partes em eventos reais que aconteceram no passado grego, como por exemplo a civilização minoica, que cresceu na ilha de Creta até 1400 a.C. e teria sido uma fonte de inspiração para o conto de Atlântida. Ai, que coisa, né? Tudo muito interessante e muito misterioso. Mas por hoje é só. Me conta aqui qual desses mistérios você achou mais interessante. E qual você espera que algum dia na posteridade, se Deus quiser, tenha uma resposta. Me conta tudinho aqui nos comentários. E você que chegou até aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, deixa um comentáriozinho, aperta o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. E não se esqueça de seguir meu Instagram, @MoriartyCasts. Mas por hoje é só. Muito obrigada pela sua presença e até amanhã.